Amigos do Grupo Guarani de Comunicação, nossa equipe de reportagens está aqui na Policlínica, o consórcio que abrange 7 cidades aqui da nossa região, né? Horizonte, Pacaju, Chorozinho, Ocara, Pindoretama, Beberibe e Cascavel. São os 7 municípios que abrangem esse consórcio. Mas o motivo de estarmos aqui é porque nós estamos no Novembro Azul, que é com certeza voltado para a saúde do homem, né? E estamos aí no exame de próstata, né? Onde os homens têm que se cuidar acima de tudo. Inclusive eu estou me cuidando também, né? Com certeza. Mas aqui ao meu lado a doutora Natália Eleutéria, ela que é a diretora dessa policlínica, falando pra gente como é que está aí e fala um pouquinho também desse evento que estaremos amanhã, doutora. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Chico. Novembro Azul, a gente está seguindo a mesma linha, né, de ação do Outubro Rosa, embora a gente já tenha o estigma, né, que o homem, né, ele não tem a adesão da mesma forma que as mulheres ao tratamento, mas em virtude disso, né, e de todo um estudo que a gente fez analítico do nosso perfil de atendimento da população masculina dentro da policlínica, a gente percebe que os homens eles vêm se cuidar ou na faixa etária de criança até jovem. Por quê? Porque eles sempre vêm com a mãe ou com uma figura materna, uma figura feminina para fazer o tratamento. Então, como foi a nossa estratégia de conduta no Novembro Azul? Né? A gente vai aproveitar a vinda dessa população masculina à policlínica para fazer os exames, e já eu vou detalhar todas as ações e os exames, para falar da saúde masculina por completo, não só em relação ao câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata e tratamento, mas de uma maneira geral, que é exatamente para aproveitar que ele está dentro da instituição e fazer a sensibilização do autocuidado. Certo? Então, quais os tipos de atividades e ações que nós estamos desenvolvendo ao longo deste mês? São os dia azul de cada município. Antes desse paciente chegar até aqui, a gente está disponibilizando um mutirão em cada município para fazer a coleta dos exames de PSA. Então, os 7 municípios recebem o nosso laboratório, o nosso prestador, e faz a coleta do PSA. E vem para a policlínica para fazer a consulta especializada. Além disso, né, como você falou, o evento de amanhã, nós estamos fazendo mutirões, né, os dias azul de cada município. Então, cada dia aqui da semana tem um município enviando os pacientes para passar ou pela consulta especializada com o urologista ou para realizar ultrassonografias diversas, principalmente a da próstata e vias urinárias. Biópsias também nós estamos disponibilizando. E aquelas mesmas ações educativas, as rodas de conversas com os pacientes, com os profissionais de enfermagem, psicologia, nutrição. E a gente sempre procurando interagir com a população, a questão de tirar dúvidas e a sensibilização. E sorteios de brindes e tudo só para a questão da acolhida mesmo do paciente aqui na unidade, já que ele não tem uma prevalência de frequência como o público feminino. Doutora, constatada alguma alteração na próstata, o paciente já sai daqui encaminhado, qual o procedimento? Constatada a alteração, né, assim como o câncer de mama, a gente tem o protocolo gerenciado do câncer de próstata, então esse paciente é feito o contato de imediato com a regulação desse paciente do município e para a gente garantir que o paciente chegando, ele sai aqui com todos os exames especializados que a gente dispõe dentro dos nossos serviços, como as biópsias, ultrassons e os resultados de exames laboratoriais. E a gente já faz o contato com a regulação para garantir que ele seja enviado para a triagem ou do CRIO ou do ICC de imediato, né? Já que nós não temos, né, nós não temos o poder regulatório de encaminhar para a referência, no caso, para esses 2 locais que fazem o tratamento dos pacientes oncológicos, né, no câncer de próstata, no caso. Olha, é bom que se frise que o primeiro passo é justamente fazer, né, o que muitos estão fazendo. Vir à policlínica, fazer, né, o exame de toque, que é o mais preciso e acima de tudo. Se detectado, descoberto a tempo, com certeza tem cura. Sim.
Exatamente, é como a gente fala, quando a prevenção é o primeiro passo, 70% do tratamento você já consegue a partir da prevenção, porque é o conhecer, como a gente vem conversando, a gente já conversou muito no Outubro Rosa e a gente tentou manter a mesma linha. A partir do momento que você conhece o seu corpo, você já começa a perceber alterações, então é isso que nós estamos tentando levar também para a população masculina. E assim como Outubro Rosa, a gente também está tendo uma ação de responsabilidade social, que a gente fez a campanha do Lenço do Bem, né, no Outubro Rosa, em que a gente vai estar ainda agendando a data para fazer a entrega ao ICC. E agora, no mês de novembro, né, nós estamos fazendo a arrecadação de produtos de higiene pessoal, né, e, enfim, para ser ofertado para o CRIO. Então, a gente está fazendo a mesma competição, né, com os colaboradores. No mês de outubro, dos lenços, a gente conseguiu de arrecadar mais de 800 lenços. E aí a gente já agradece a todos os colaboradores, parceiros e secretários que enviaram também a sua contribuição. Então, a gente está fazendo essa coleta e, desde já, a gente já pede também a mobilização da sociedade, dos municípios, que se quiserem fazer essa doação, a gente está recebendo aqui na Policlínica os produtos de higiene pessoal para fazer essa oferta. Ok, e você como é que eu faço para fazer esse exame? Tem que procurar a central de regulação do seu município, né, doutora? Sim, a gente, por se tratar da população masculina, né, e também no Outubro Rosa, eu sempre vou fazer menção, porque o que eu quero é que a gente desmistifique essa questão do Outubro Rosa, ele é mais pomposo, tem toda uma atividade, uma mobilização. Não, a gente quer fazer igual, de uma maneira muito... A gente não consegue a adesão, mas a gente vai tentar. Então, assim como a gente fez, mesmo sendo regulado pelos municípios, a gente também recebe o paciente aqui. Esse paciente não conseguiu acesso ou veio receber a orientação, se ele já tiver o resultado do exame do PSA, a gente já faz a regulação aqui no decorrer. Isso tudo vale ressaltar que é só por conta das campanhas. O normal da regulação é o paciente e a Secretaria de Saúde do seu município. Então, ultrassons de próstatas que a gente vai estar realizando mutirões ao longo do mês, como consultas e exames também de biópsias. Então, ao longo do mês de novembro, todo dia a gente vai estar realizando ou os exames aqui dentro da Policlínica ou em cada município fazendo a coleta do PSA. Inclusive, até nós temos a imagem aí que vocês observam de toda a programação igual a essa, mas que com certeza destinada para cada município que abrange aqui o consórcio, né, da Policlínica, que é situada no município de Pacajus. Doutora, mais alguma coisa a acrescentar? Não, no mais é agradecer a parceria e dizer que é para a população que nós estamos à disposição para orientar, para atendê-los e fazer a mediação que for necessária com os municípios, porque a gente está sempre com a missão de cuidar das pessoas, de atender bem as pessoas e de prestar um serviço de qualidade na região. Ok, doutora Natália Eleutério, diretora da Policlínica Pacajus, né, e com certeza, né, prestando aí todos os esclarecimentos necessários sobre a questão do Novembro Azul, essa campanha aí de prevenção à saúde do homem. Foram essas as informações, com imagens de Adinei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.